Para onde vamos? Essa é uma pergunta que todos querem saber. 2022, 2020, onde o Brasil estará? Quem será o futuro candidato ao governo federal, os governos estaduais e municipais? Quem sempre tem essa bola, a bola de cristal, né, Gaudêncio, que você traz lá do Nordeste, não é isso? Desde quando você chegou aqui a São Paulo. Quem sempre tem isso é o Gaudêncio Torquato, cientista político. Essa pergunta, a resposta vale mais de $1 milhão. Quem será o vencedor em 2022? Obrigado, William, pela oportunidade. Você sabe, eu testo minhas bolas de cristal, né? Mas às vezes elas acertam, às vezes elas erram, como só acontecer com a analista, com as previsões de um analista político. Agora, nós estamos muito distantes ainda de 2020, 2022. 2020 não tanto, por quanto nós vamos ter em outubro do próximo ano uma eleição municipal que vai abranger 5.570 municípios. E evidentemente essa eleição municipal será a base da decolagem, do take-off da eleição de 2022. Onde é que está a base do edifício político? A base do edifício político está no município. O edifício político tem, portanto, o município, o estado e a União. Então, essa base é o município. Os candidatos tradicionais têm tendência a vencer ou não? Ou minha visão, vai ser 2020 o ano do novo? O eleitor, novo partido, os novos candidatos. Qual foi a índole do eleitor na campanha passada? O que o moveu? O sentimento de mudança, o sentimento de indignação contra a velha política. William, na minha visão, esse sentimento continuará. Daí porque eu vejo uma limpeza muito grande na base municipal. Quem poderia, por exemplo, se enquadrar num perfil que encarnasse essa nova realidade brasileira? Eu vejo com muita possibilidade, se assim ele o quiser, o apresentador do Caldeirão do Huck, o Luciano Huck, como candidato viável. Por quê? Muito conhecido pelo Brasil inteiro, tem uma alta visibilidade, ele encarna, vamos dizer assim, um sentimento de asepsia da política, ele não tem, digamos, uma mancha de um passado político que possa ser contestado. Então, na minha visão, ele tem todas as condições para ser candidato. Acho que são 5 pessoas hoje, né, que figuram aí, possíveis candidatos em 2022. Luciano Huck, o próprio presidente Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, e aqui tem um outro que seria o quê? Um Álvaro Dias. Você falou Luciano Huck, possível candidato. Bolsonaro. O presidente Bolsonaro começou a enfrentar um processo de desgaste. Pela linguagem que ele usa, linguagem desbocada, pela linguagem, digamos assim, atrevida e em alguns momentos até de baixo calão, ele começou a ser contestado, até pelos correligionários dele, pelos simpatizantes. Vamos dizer que se a economia recuperasse bem, evidentemente ele será um protagonista de primeira linha. Mas é aquela velha equação que eu falei para você, boba-coca, bolso, barriga, coração, cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, cabeça vota. A recíproca é verdadeira. Agora, na minha visão, a polarização que ele vai incrementar, ele vai propiciar, ele vai defender essa polarização, porque interessa para ele derrotar novamente o PT. E ele foi eleito, inclusive, porque, na minha visão, o voto antipetista foi para ele. Mas, na minha visão, essa polarização vai abrir um buraco muito grande no meio da sociedade. Um gigantesco buraco para a ocupação por protagonistas que representem um centro da sociedade. Aí eu vejo, digamos assim, o João Dória, por exemplo, o próprio Luciano Huck, entendeu? O Ciro Gomes já tem uma pontinha, já tem um viés mais no centro-esquerda. E, evidentemente, o Ciro sofre de um problema histórico que caracteriza a índole dele, que é a verborragia. O Ciro é capaz de se derrotar por uma coisa que ele diga no meio da campanha, por exemplo. E o Ciro representa também a velha política, não é isso? O Ciro também não representa novidade. Ele é considerado, por exemplo, um velho, fecha aspas, coronel lá do Ceará. Agora, é um sujeito preparado. O Ciro, num debate, ele vai muito bem. O Ciro tem uma linguagem afiada. O Ciro entende de economia. O Ciro foi ministro de governos. João Dória. O João Dória é um candidato que, na minha visão, começa a aparecer, a subir, né? Mas, na minha visão, o João só terá condições, por exemplo, de uma vitória grande em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Imagina uma derrota do João Dória
no candidato do PSDB se for, por exemplo, o atual prefeito Bruno Covas, a reeleição. Sobre o João Dória, eu quero te perguntar uma coisa. O João Dória teve o apoio de Alckmin. Foi o Alckmin que lançou o João Dória. E ele abandonou o Alckmin. Abandonou o Alckmin. Na eleição para governador, ele teve o apoio do próprio Bolsonaro. Ele ficou ali... Bolsodória. E ele abandonou o Bolsonaro. Isso. E aí, a população percebe isso? O João não tem muita coerência política. Ele pode ser considerado um traidor. As pessoas dizem, puxa, mas ele é traidor. Pet tem uma derrota fenomenal recentemente, pela expulsão do Aécio Neves, que ele patrocinou. Tem uma derrota de 30 votos a 4 votos. O João Dória queria tirar o Aécio Neves do PSDB. Do PSDB e acabou perdendo, né? Perdendo. Então, 30 a 40. Pois 30, é. E vai agora querer continuar essa questão, estendendo essa votação pelo quórum maior do PSDB. A bancada de Minas foi contra. A bancada de Minas é contra, está contra São Paulo. Okay. Então, começa a haver um certo atrito, um certo racha no próprio PSDB. Todos esses problemas influirão certamente no nome e na candidatura João Dória. Mas ele pode sair também do PSDB? Ele pode sair do PSDB, evidentemente, tem aí até um ano antes, até 2021, outubro, um ano antes. Tinha uma coligação com o Rodrigo Maia? Pode ter uma coligação com o Rodrigo Maia. Na minha visão, o Rodrigo Maia desponta como um grande quadro hoje, como sendo, por exemplo, uma possível candidatura do Rodrigo Maia a vice do João Dória, por exemplo. O Rodrigo Maia não representa a velha política? Há um certo momento que ele poderá, digamos, angariar, poderá, digamos assim, faturar em cima do conceito do reformista. Porque essas reformas da Previdência, por exemplo, e da tributária, se elas ocorrerem, como ocorreu até agora na Câmara Federal, graças ao Rodrigo Maia. Ele é o Na minha visão, ele é o patrocinador. Sem Rodrigo Maia, essa reforma da Previdência não teria passado. E a reforma tributária também pode passar. Então ele pode faturar, digamos, ele pode ganhar com esse selo pregado na terra dele. Eu sou o reformista. O Brasil depende dele. E o mártir Lula? Ele vai ter algum candidato ou vai ter força O Lula continua a ser um protagonista importante, um eleitor importante. O Lula sair pelo Brasil, se for solto, sair pelo Brasil em palanque, ele poderá comover as massas, particularmente as massas das margens sociais do Nordeste, das regiões menos desenvolvidas. Ele, na minha visão, ele poderá fazer crescer a candidatura do PT. Eu não acredito, digamos, na candidatura do Lula pessoalmente, porque é possível que ele seja solto, por exemplo, mas ele não tem a condição de ser candidato pela perda de direitos políticos. Perfeito. É possível que até 2020 ele não consiga recuperar isso. Mas o Lula fora fazendo campanha não vai polarizar o país e aí vai dar mais potência para o Bolsonaro? A minha tese... Porque o Bolsonaro a minha tese é que é contrário ao Lula e foi uma das grandes vertentes ou a gente vai ver, do Bolsonaro. Mas aí nós vamos ver um quadro antigo, uma fotografia borrada na parede. O mesmo discurso. Eu tenho impressão, William, que o eleitor brasileiro está começando a ficar saturado desse discurso polarizado. Um contra o outro. Tenho a impressão que pode existir condições para a formação de um núcleo central na sociedade, agregando as classes médias, profissionais liberais, as categorias profissionais na área do ensino, enfim, na área dos advogados, na área da medicina, na área da engenharia, enfim. E que esses formadores de opinião poderão transmitir essas ideias, poderão funcionar como uma pedra no meio da lagoa, jogando a pedra no meio da lagoa, as ondas vão se formar e vão correr até as margens. Na minha visão, há a possibilidade do candidato do centro romper essa polarização entre Bolsonaro e o PT ou o PSOL. Gaudencio, podemos ter também uma pessoa aí vindo do nada, não do nada, mas que não esteja na expressão política central hoje, como, por exemplo, o filho do Ratinho, aquele apresentador de televisão, o próprio Ratinho lá do Paraná? Eu sou daqueles que acreditam que o senhor imponderável dos anjos, vez ou outra baixa, aqui no Brasil. Pode ocorrer. Vem nos visitar, pode ocorrer. O Bolsonaro foi imponderável dos anjos. Quem é que acreditava que um candidato do baixo clero, com aquela linguagem do Bolsonaro que nós conhecíamos, quem acreditava que ele poderia se eleger? E se elegeu. Então, pode acontecer. Rapaz, se você observa nos estados brasileiros, do Nordeste, do Norte do país, os senadores tradicionais são todos banidos. Jucá, Garibaldi Alves, Zé Agripino, Edson Lobão. Então, houve uma varrida geral nesses nomes. E o povo começou a eleger General Girão, que ninguém sabe que é do Rio Grande do Norte, nem sei quem é. O outro, Capitão Stevenson, que eu não sei quem é, senadores do Rio Grande do Norte. Quer dizer, gente que apareceu no momento
E o eleitor votou nele. Não teve visibilidade. Esse candidato, capitão Stevens, que foi candidato a senador, disse ele que não gastou um centavo na campanha dele e foi eleito. Por quê? Por conta de uma coisa, ele fazia blitz aos sextas, sábados e domingos, prendendo os poderosos. Uma bebida, ele prendia e criou fama e elegeu-se. E também a gente não pode ter, por exemplo, um Mourão, alguém vindo do Exército ali, das Forças Armadas? Aí seria a consagração das Forças Armadas, porque as Forças Armadas voltariam ao poder total no Brasil pelo voto. Aí seria, vamos dizer, uma lavada de alma dos militares. Lavava a alma. Evidentemente existe aí um certo receio de que o militarismo se implante no Brasil por meio de um candidato coronel ou general. Nós temos um capitão hoje. Mas pode acontecer, digamos, sujeito que apareça pela sua qualidade, pelas suas qualidades, pelo seu discurso, pela sua autoridade, enfim, pela sua índole. Para a gente encerrar, é uma pergunta que tem a ver com nós dois. Que é a cobertura política da imprensa. A imprensa está errando, Gaudencio? A imprensa não está entendendo o novo Brasil? A parte da imprensa não está entendendo o novo Brasil. Eu vejo assim as coberturas com os ângulos, ou com os vieses ideológicos do passado. É preciso entender quem é o novo eleitor brasileiro, quem é esse eleitor que está aí, quem é esse cidadão. Vamos penetrar na índole do cidadão, não vamos apenas perceber o eleitor como aquele de 15, 20 anos atrás. Houve uma mudança significativa. Ou seja, o voto, na minha visão, está saindo cada vez mais do coração para subir a cabeça. Entendi. O voto emotivo para o voto racional. Os jornalistas não precisam realmente penetrar no mundo da política e entender um pouco a fenomenologia da política. Como é que ela se opera, como é que ela age, o que é que os munícipes querem, digamos. A tendência de mudança, por exemplo, o brasileiro é muito mutante. Ele pode mudar da noite para o dia de uma posição para outra. Essa condição, na minha visão, não foi ainda percebida pelos meios de comunicação. Muito bem, Gaudencio Torquato, obrigado pela essa entrevista. É sempre rapidinho, Gaudencio, dá uma geral sobre o Brasil 2022. Quer dizer, nessa reflexão que fizemos com o Gaudencio aqui, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Agora, eu sou um crente, eu acredito que o Brasil, pelas suas condições geográficas, naturais, de belezas naturais, de riquezas, na minha visão, nós não temos condição de fazer, digamos, desse país um país eco. Eu acredito no país do amanhã, realmente do grande futuro para o país, evidentemente trabalhando com a hipótese de que os melhores vão começar a ocupar o mundo da política. Muito bem, obrigado, Gaudencio, por essa entrevista. Você gostou aqui? Não gostou também? Faz um like aí, se inscreva-se no canal e também registra o sininho aí para a gente ser notificado, para você ser notificado sobre os novos vídeos. Toda quinta-feira tem um vídeo novo, uma reflexão sobre o nosso país, sobre o mundo. Reflexão importante para a gente mesmo fazer o nosso juízo de valor, não é isso, Gaudencio? Que isso é que precisa do Brasil. Obrigado. Acabar com a polarização e fazer a convergência, fazer a união e pensarmos um Brasil melhor. Somente aqueles que se arriscam a ir longe têm possibilidade de saber aonde pode podemos chegar. Vamos nos arriscar. É isso aí, agora marque o sininho para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no Antenados América. Toda quinta-feira teremos uma conversa diferente. E não se esqueça de se inscrever para a gente potencializar esse nosso espaço de reflexão. Espalhe para os amigos também. Até já!